Oi, tudo bom? Eu sou Elisângela. Um prazer estar aqui com vocês, tá? A Gabi pediu para que eu falasse um pouquinho sobre o acolhimento da mulher portadora de lipedema. Então, eu também sou paciente de lipedema, para quem não sabe, eu sou paciente operada, tá? E quando eu pensei em montar essa apresentação, eu falei, bom, acho que a gente precisa entender um pouquinho qual é o perfil da mulher que a gente vai acolher, né? E tudo que eu coloquei aqui não é com base em dados publicados, porque a gente sabe que não tem muita publicação ainda sobre o lipedema, mas é com base na minha análise clínica. Tanto com as pacientes que eu atendo, quanto com as pacientes que eu não atendo, mas observo a narrativa. Então eu montei um perfil básico aqui para a gente entender um pouquinho quem somos nós, né? E para os profissionais também entenderem um pouquinho quem é essa mulher que precisa ser acolhida. Então eu fiz uma historinha básica dessa mulher, tá bom? Para a gente mais ou menos compreender. Antes dessa mulher entender que tem lipedema, vamos pensar que essa mulher tem uma historinha. Então, basicamente, não estou falando com todas, mas no geral, é essa historinha que vai aparecer para a gente acolher. Ainda a estimulação positiva ou de valorização, ela tem as pernas grossas, que lindo, isso aqui na infância. Eu ouvi muito isso e acho que a maioria aqui deve ter ouvido coisa linda, né? Então ainda tem a valorização do positivo aqui. Quando a gente chega na adolescência, a gente tem um impacto na autoestima, porque começa a ficar ali um pouco mais evidente essa característica de maneira pejorativa. Então essa mulher começa a evitar se mostrar um pouquinho, começa a evitar usar shorts, saias, vestidos. Por quê? Porque aqui tem uma questão do grupo, né? Na infância não, tem a valorização do positivo. Aqui tem a questão do grupo. A gente precisa se sentir inserido, pertencente ao grupo. E como a gente começa a não se sentir pertencente, começa a se sentir um pouquinho diferente, qual que é a tendência? A gente esquivar, né? Ainda antes da descoberta, na fase adulta, ó, tô tentando narrar bem resumidamente a historinha da gente, da mulher com lipedema no geral, tá bom? Na fase adulta, a sensação de não pertencer. Lembra, na adolescência começa a esquiva, porque começa ali o negocinho de se sentir diferente, de não se sentir tão bonita, de perceber que não está dentro de um padrão, né? A valorização do positivo já não existe mais. Notam que há características específicas que incomodam, mas que podem ser contornadas ou ignoradas de alguma forma. Ou seja, lembra, ela para de usar shorts e bababá e bababá. Ela começa a entender que ela pode ignorar aquela perna, né? Só que ela começa a se ignorar, porque aquela perna pertence a ela, constitui quem somos, não é isso? Só que a gente tem um probleminha, até aqui a gente está percebendo o quê? Aquela perna diferente, a esquiva social, o incômodo, né? Porque a gente se percebe um pouco às vezes diferente do outro, não se acha tão bonita, ou se acha bonita, percebe que tem alguma coisa ali que não está legal. Só que na medida que o tempo passa, além do incômodo com o aspecto físico, tem o aparecimento das dores, queimações e as inflamações aumentam. Então a gente começa a ter uma mulher que começa, na verdade, ali a sentir dor, né? A sentir queimação. Então aquele aspecto físico não é só mais o que incomoda, ela começa a ter problemas de locomoção às vezes. Ela não consegue fazer uma atividade física básica, porque no final do dia ela está com a perna queimando, ela não consegue fazer uma caminhada mediana porque ela começa a sentir dor. Então ela já tem uma rotulação negativa, né, para aquele aspecto todo, e além do mais ela começa a ter incômodos físicos, dor, né? Aí vamos pensar nessa mulher na descoberta, tá? Quando isso acontece, a gente tem alguns pontos importantes, né, que é diferente da mulher portadora de lipedema quando ela chega nessa descoberta. Um dos pontos principais, esse primeiro aqui, que a maioria das pacientes relatam, é a sensação de alívio. Então vamos pensar que essa mulher estava ali, né, se sentindo diferente, aí as dores aparecem, as queimações, ela está ali naquele vazio, não sabe o que é, mas sabe que tem alguma coisa e de repente ela descobre, tá? Um dos primeiros pontos importantes é que a maioria das pacientes com lipedema, elas relatam sentir alívio quando descobrem que tem uma doença. Só que louco, né? É um relato muito comum das pacientes. Eu, particularmente, tive muito alívio, porque até então eu sabia que eu tinha
Eu não tinha canela, sabia que tinha uma coisa esquisita ali, mas não sabia o que era. Quando eu descobri o nome, alívio, né? 2. Luz no fim do túnel. Normalmente a sensação ao descobrir uma doença é de escuridão total. No caso do lipedema, ocorre totalmente o contrário. Quem descobre que tem um câncer não vai ficar feliz. Quem descobre que tem diabetes tipo 2 não fica feliz. Mas olha que louco, a paciente de lipedema fica com a sensação de luz no fim do túnel, né? 3. Alívio seguido de frustração. Aí ela já começa, tadinha, a entrar na frustração. Por quê? Ela percebe que a cura não é tão acessível como ela imaginava. Então, ok, eu tenho uma doença, que legal, vou tirar esse negócio aqui, mas aí a gente descobre que, na verdade, é uma doença crônica. Não vai dar para tirar, assim, sair, né? Vai ficar ali. Vocês entendem o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando que vocês percebam o perfil da mulher com lipedema, né? Isso daqui é um padrão de pensamento muito comum que aparece para a maioria. É um perfil muito... Então, é exatamente esse perfil que a gente precisa acolher. 4. Cirurgia dos sonhos. A tão sonhada cirurgia se torna uma meta, uma busca, um sonho a ser realizado. 5. Aqui, na verdade, se torna uma meta porque a gente sabe que é o tratamento mais eficaz, né? Que vai trazer melhor resultado. Então, óbvio que vai se tornar uma busca, né? Muito principal para a gente que é portadora de lipedema. 5. A vida como único objetivo. Para algumas mulheres, essa meta ofusca outros objetivos. No entanto, a vida não pode ser resumida a um único objetivo. Tá aí o problema. A gente pode sonhar, esperar, desejar a cirurgia. O problema é quando a mulher começa a reduzir a vida a esse único objetivo. Aí ferrou, né? Porque toda vez que a gente se resume a alguma coisa, a gente acaba ofuscando muitas outras. Vamos lembrar que essa mulher que chegou lá na descoberta, normalmente ela tá com a autoestima toda ferida. Não é uma mulher que tá lá... Por quê? Ó, normalmente essa mulher é uma peregrina. Eu acho que esse é o adjetivo que mais define a mulher portadora de lipedema. Peregrina. Infelizmente, por ser uma doença ainda pouco conhecida, a maioria das portadoras de lipedema apresentam um histórico de uma verdadeira peregrinação em busca de respostas para suas dores, suas inflamações e sua estrutura corpórea diferente. Então vamos pensar que essa mulher peregrinou, ela já foi no cardiologista, ela já foi no dermatologista, ela já foi no vascular, ela já foi no clínico, ela já foi em tudo que é lugar e não sabia o nome do que ela tinha. Por isso que quando ela descobre, fica aquela sensação de luz no fim do túnel, porque até então, que raio que eu tenho aqui? Não tem nome, não tem nada, você é culpado, você fez isso aí. Então ela tá cansada, né? Ela tá com a autoestima ferida também, porque tem toda aquela construção social que ela também foi fazendo ao longo da vida do negativo sobre si mesma. Pontos de atenção. Lembre-se, seu corpo não se resume ao lipedema, tá bom? Eu sei que é difícil, mas não se resume, tá? Erro número 1, deixar o autocuidado, como a Gabi estava falando, né? Grande parte das pacientes não fazem terapia e não possuem uma alimentação equilibrada. Terapia por quê? Porque ela percebe que é diferente, se esquiva, se anula, transa de luz apagada, não usa short. Não estou falando todas, estou falando de um perfil mediano, né? Então essa mulher tem questões emocionais ali que ela não mexe a vida inteira. Então ela não ativa esse autocuidado importante. E ela não possui uma alimentação equilibrada. Normalmente as pacientes que têm lipedema estão com sobrepeso. A maioria, não estou falando todas, tá? Exercício não afina os meus membros, então não há estímulo à prática de atividade física, pois não se observa os resultados esperados. É aquele negócio de se resumir ao lipedema. Então, já que não afina a minha perna, eu não vou praticar atividade física. Só que a gente tem o metabolismo inteiro ali, né? A gente tem tronco, a gente tem braço, a gente tem sistema cardiovascular, a gente tem um monte de coisa, precisa cuidar. E a mulher pensa o quê? Eu não vou praticar atividade física porque minha perninha não vai afinar. Mas aí, quando ela vai para tão sonhada cirurgia, ela tá com muito sobrepeso, o resultado vai ser menor. Uma coisa vai costurando com a outra. Uma coisa que eu observei aqui, que foi até a minha proposta inicial pelo Dr. Fábio, né? Quando eu falei para ele, ó, eu acho que a gente precisa olhar, né, para o aspecto emocional, e ele de pronto entendeu. Por quê? O que eu percebi? A gente, raramente, o profissional vai atender a mulher de lipedema com apenas lipedema. Não é uma patologia que vai chegar limpa. Você não vai acolher a mulher portadora de lipedema. Você vai acolher a mulher portadora de lipedema, mas que chega com comorbidade. O que é uma comorbidade? É algo que acompanha
essa doença. Eu listei algumas comuns que eu observei em consultório mesmo, tá? De novo, isso aqui não é com base em estudo, é com base em análise clínica. Então, essas mulheres normalmente chegam com transtornos alimentares, geralmente bulimia ou compulsão alimentar. Elas apresentam também obesidade, depressão e ansiedade. É tudo junto? Não, às vezes é uma coisa ou outra, mas ela sempre vai aparecer com alguma comorbidade. Muito raramente ela não vai ter alguma coisa desse aqui, tá? Ele não tem anorexia nos transtornos alimentares? Não, anorexia, ele pelo menos eu nunca peguei, mas a bulimia e a compulsão alimentar é muito comum. E quando ela não está obesa, ela está com sobrepeso. E quando ela não está com sobrepeso, ela está com depressão por conta de toda a história que ela viveu. Quando ela não está com depressão, ela está com ansiedade, com excesso de futuro, com excesso de busca, então ela vai aparecer com alguma comorbidade. Raramente você vai pegar uma paciente de lipedema para acolher só o lipedema. A conscientização. A conscientização sobre sua interferência na evolução da doença será primordial, pois a portadora definitivamente ela não é a causadora, mas ela pode se tornar mantenedora. O que isso quer dizer? A peregrina que está ali, ela normalmente é acusada, né? Você está gordinho, isso é culpa sua, se você fizer dieta e bababá. A gente já entendeu que não, a gente não é a causadora, mas a gente é a mantenedora. Então, o que é importante a paciente de lipedema entender? Que ela precisa se cuidar. Como a Gabi falou, uma doença crônica que precisa de cuidados específicos, porque se ela não tiver, ela vai prejudicar ainda mais aquela patologia. Portador de diabetes tipo 2, ele pode se entupir de açúcar? Ele não pode. Ele precisa fazer atividade física, ele precisa cuidar da alimentação também, senão ele vai disparar índice glicêmico e vai ficar mal. Portadora de lipedema, a mesma coisa. Ela não é a causadora, mas ela é a mantenedora. Se ela comer errado, se ela não praticar atividade física, se ela comer alimento inflamatório, ela vai aumentar a potência de inflamação do lipedema. Então a gente é mantenedora da patologia. Isso é importante ter consciência, tá bom? Atividade física ajuda na liberação de neurotransmissores do bem. O que é isso? Basicamente serotonina e dopamina, que é neurotransmissorzinho da felicidade. Lembra? Ela chega com comorbidade. Então, se é uma paciente deprimida, serotonina e dopamina, necessário. Por quê? Porque vai te deixar mais feliz, mais animadinha, mais disposta. Então, atividade física emagrece? Emagrece. Deixa a gente durinha? Deixa. Eu gosto também. Mas libera neurotransmissor do bem. Então, a gente precisa entender que, lembra, a gente não é só perna. A gente também é corpo, cabeça, mente, tudo. Então, a atividade física vai ajudar no sistema nervoso central a ficar mais equilibrado. Fora que ajuda na construção de autoestima e a gente já sabe tudo mais. Terapia. Ah, ele é porque você é psicóloga. É, lógico. Sou psicóloga, vou falar que vocês vão fazer terapia. E precisa mesmo, porque ó, nesse processo de terapia, a gente vai descobrir novas formas de se perceber no mundo, porque até então a construção não é tão positiva, a construção é de esquiva, né? E a gente vai aprender novos repertórios de comportamento também, porque até então, essa mulher de lipedema tem todo um repertório de comportamento com base na não conscientização da doença. A partir do momento que ela descobre a doença, ela precisa adquirir novos repertórios de comportamento. Para quê? Para que ela fique mais assertiva consigo mesma também. Então, terapia é para todo mundo. Porque padrão de comportamento precisa ser reconfigurado o tempo todo. A gente não faz o que precisa ser feito. A gente até sabe o que precisa ser feito, mas não faz. É diferente. Cuide-se. Modo automático. Até a descoberta da doença, essa portadora simplesmente vivia no modo automático, cuidando de si como imaginava. Mas a partir da descoberta, ela tem que entender que, como qualquer outra doença crônica, lembre-se, como a Gabi falou, é uma doença crônica. Se você operar, eu operei. Pratico atividade física, como direitinho. Se eu não fizesse isso, eu não ia estar com a perninha assim. Ela ia estar maior de novo, sei lá, poderia acontecer, a gente não sabe. Né? Uma roleta russa esse negócio aqui. Então, se a gente não cuida, a gente não sabe, pode voltar, não é verdade? Essa mulher, a partir do diagnóstico, ó, autoimagem, precisará estabelecer novas formas de se relacionar consigo mesma. Lembra? Ela tem uma forma de se relacionar consigo. A partir do diagnóstico, precisa reformular isso aí. Terá que aprender a se relacionar melhor com a comida. Eu também não me relacionava melhor com a comida, tá? Não me relacionava direito, na verdade, com a comida. Se relacionar direito com a comida não é dieta. É você entender que alimento não é inimigo, mas que a gente precisa saber fazer escolha, né? Então, você nunca mais vai comer um bolo de chocolate? Vai, né? A Nutri tá aqui, não sei se acho que ela vai falar depois melhor do que eu. Você vai comer o bolo de chocolate, mas dá pra você comer todo dia? É inflamatório, lembra? Você é a mantenedora da doença. Então,
Você vai ter que fazer escolhas aí no meio do caminho. Cirurgia como motivador. A cirurgia pode e deve ser sonhada. Eu mesma fiz, sonhei, idealizei, ponto. Mas não pode ser vista como a única solução para uma vida de autocuidado e amor próprio. Por quê? Porque às vezes você não vai conseguir fazer a cirurgia de primeira. Aí você vai parar de se cuidar, de ter amor próprio, de fazer atividade física, de fazer dieta, de transar de luz acesa, Então lembra, ela precisa reconfigurar a forma que ela se relaciona consigo mesma. Então até então ela se relacionava de uma forma, vai ter que aprender a se relacionar de outra, mais funcional. E entender que a cirurgia pode e deve ser um objetivo, mas ela não pode se anular até que isso aconteça, porque a vida passa, minhas queridas, e voa. E aí a gente morre e não fez foi nada. Isso aqui são minhas redes. É isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigada!